Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que as relações entre Viktor Orbán e Bruxelas estão cada vez piores, não é de estranhar, tendo em conta que Viktor Orbán e Bruxelas, portanto a União Europeia, têm visões completamente antagónicas sobre aquilo que deve ser a situação da imigração. Lembram-se daquele ministro húngaro muito específico que dizia que se Bruxelas queria assim tanto imigrantes que podia ficar com eles todos, e que, aliás, o governo húngaro iria financiar uma viagem só de ida para Bruxelas aos imigrantes. Isso na altura foi dito em tom de piada, mas pelos vistos é mesmo para cumprir, porque o governo húngaro já arranjou autocarros suficientes para transportar alguns imigrantes para Bruxelas para marcar então a posição de Viktor Orbán. Vamos então ver aqui o que é que foi dito nesta notícia para estarmos a par do que se vai passar nos próximos tempos. Ora, onde é dito, o primeiro-ministro da Hungria reiterou as suas posições anti-imigração na sexta-feira, afirmando que a imigração tem um efeito corrosivo na legislação da União Europeia. Ele diz mesmo: a imigração vai desintegrar a União Europeia, disse o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán num fórum em Itália, onde pediu novas leis para conter o fluxo migratório. O líder nacionalista húngaro, que há muito é criticado pelas suas posições contra os imigrantes, referiu-se a eles como um veneno e não necessários, enquanto discutia as suas 3 prioridades durante os 6 meses da presidência húngara da União Europeia: competitividade, guerra na Europa e imigração. A imigração, tal como o género, o emprego e a segurança, é uma questão existencial que a União Europeia enfrenta, afirmou. Refletindo sobre a abordagem da Hungria à imigração ilegal, comparando-a com a generosa política de asilo da Alemanha, afirmou: nunca os deixaremos entrar. E depois houve aqui este tal discurso no fórum italiano. E depois, vindo aqui ao tal ministro, ao secretário de Estado Viktor Orbán, em que ele disse: Bruxelas pode ficar com eles. Ora, como é que isto se vai processar? Numa conferência de imprensa em Budapeste, o secretário de Estado Viktor Orbán afirmou que a União Europeia quer forçar a Hungria a permitir que imigrantes ilegais atravessem as suas fronteiras, e disse que o país iria oferecer a esses imigrantes, voluntariamente e gratuitamente, viagens só de ida para Bruxelas. O secretário de Estado afirmou que o transporte seria efetuado após uma aplicação do procedimento europeu, mas não especificou qual o estatuto dos requerentes de asilo após o transporte. Os comentários foram preferidos tendo como pano de fundo uma fila de autocarros que dizia o percurso, a rota que seria feita, que levaria os imigrantes da fronteira sul da Hungria com a Sérvia para a sede da União Europeia na Bélgica. Se Bruxelas quer imigrantes ilegais, Bruxelas pode tê-los, disse o próprio. Portanto, pelos vistos, isto é uma coisa mesmo para avançar. Eu achei que tinha sido dito de um ponto de vista mais anedótico para até criticar as posições de Bruxelas sobre o assunto, mas pelos vistos, se a Hungria receber imigrantes ilegais que tentem entrar, o governo húngaro faz questão de oferecer uma viagem só de ida para Bruxelas, o que não deixa de ter a sua piada, porque a Hungria, enquanto país membro da União Europeia, mas supostamente soberano, a Hungria pelos vistos faz mesmo questão de utilizar a soberania a que tem direito enquanto Estado-membro e enquanto país independente que não é parte, ou não deveria ser parte, de uma organização federalista e de um super-Estado europeu, que eu acho que é uma estupidez de todo o tamanho. As propostas provocatórias de enviar os imigrantes para o coração da União Europeia foram feitas em resposta a uma decisão de junho do Tribunal de Justiça Europeu, que condenou a Hungria a pagar uma multa de 200 milhões de euros por violar persistentemente as regras de asilo do bloco e mais de 1 milhão de euros por dia, até que alinhe as suas políticas com a legislação da União Europeia. Portanto, como veem, para aqueles que dizem que a União Europeia não tem nada a ver, ou pelo menos não tem nada a ver, não diriam, mas que a União Europeia não impede que os países tomem decisões soberanas, digamos assim, tendo em conta que Viktor Orbán, ao contrário dos burocratas de Bruxelas, ganha eleições, porque os burocratas de Bruxelas, a maior parte deles nem sequer são eleitos, pelo menos diretamente, tendo em conta que Viktor Orbán ainda é um primeiro-ministro eleito que ganhou as legislativas e as europeias, ele tem todo o direito de impor as políticas que quiser, porque ele é um representante legítimo do povo e, portanto, se o povo húngaro, eleição após eleição, tendo em conta estas políticas migratórias, continua de forma fervorosa a votar em Viktor Orbán e está satisfeito com o seu governo, porque é que a União Europeia haveria de condenar a Hungria a pagar tantos milhões de euros, única e exclusivamente por pôr a sua própria legislação em prática? Isso não deveria ser assim. A Hungria tem direito a tomar as suas decisões, mesmo que em Bruxelas não se goste delas. O governo de Viktor Orbán afirmou que vai instaurar um processo judicial contra a União Europeia por causa das multas. Exigiu também uma compensação pelos milhares de milhões que diz ter gasto na proteção das fronteiras, incluindo a construção da vedação, protegidas por arame farpado nas suas fronteiras meridionais com a Sérvia e a Croácia. A União Europeia congelou milhares de milhões de euros para a Hungria devido às violações das normas do Estado de Direito e da democracia. Não, muito pelo contrário. Viktor Orbán é um representante legítimo, obviamente, e vocês às vezes também dizem para eu usar outras fontes. Tenho aqui, neste momento estou a usar uma notícia do Euronews. Não há qualquer tipo de violação da legitimidade democrática ou da democracia, do Estado de Direito e da democracia.
Vítor Orbán ganhou eleições e está a impor aquilo que se propôs impor. E, portanto, se Vítor Orbán está a fazer aquilo para o qual foi votado, isso é literalmente democracia representativa. E se vocês não gostam das decisões democratas do povo húngaro, podem continuar a não gostar e a estar contra e a mostrar o vosso descontentamento. Agora, multar o povo húngaro, porque isto é pago com os descontos do povo húngaro, não é Vítor Orbán que vai pagar isto, obviamente. Mas não tem que multar o povo húngaro por eleger um representante que em Bruxelas não lhes agrada. Isto é ridículo, quer dizer, não tem qualquer tipo de justificação. O governo húngaro não cumpriu o prazo de setembro para pagar a multa de 200 milhões de euros imposta pelo Tribunal de Justiça Europeu, abrindo caminho a um potencial novo conflito com Bruxelas. Portanto, meus caros, mais uma vez digo, não é a primeira vez que mostro apreço por Vítor Orbán, continuo a mostrar, gosto imenso do primeiro-ministro húngaro. Fala-se de várias situações sobre o primeiro-ministro húngaro, fala-se sobre, principalmente, também sobre a questão económica, que a moeda da Hungria não vale assim tanto e que também compreenda-se que é um país com menos população do que Portugal. E, portanto, eu tenho muita admiração pelo primeiro-ministro húngaro, não só pelos seus posicionamentos que estão alinhados com os meus na grande maioria das situações, não em todas também, obviamente, mas eu dificilmente encontrarei uma pessoa que esteja alinhada comigo em tudo, portanto, dificilmente estarei alinhado em tudo com alguém. No entanto, apesar, e não só pelos seus posicionamentos, mas também por ser o primeiro-ministro de um país com menos população do que Portugal, que sinceramente não estou familiarizado com o tamanho territorial comparativamente a Portugal, não sei qual é a diferença. No entanto, é um país com menos pessoas do que Portugal e tem mais legitimidade na União Europeia do que propriamente Portugal. Vítor Orbán consegue fazer valer as suas vontades e as vontades do seu povo, mesmo sendo primeiro-ministro de um país com 9 milhões de pessoas, se não estou em erro. E, portanto, é de admirar. Eu acho que nós devemos querer líderes como Vítor Orbán. Acho que é um homem que se bate pelos interesses do seu povo, que protege o seu povo e que é eleito democraticamente e que tem a legitimidade democrática que os burocratas em Bruxelas não têm. Não têm que gostar das eleições. Eu próprio já critiquei várias eleições democráticas. Eu não tenho que gostar dos resultados. No entanto, tenho que respeitar a sua existência, porque o povo falou. E da mesma forma que eu disse sobre as eleições no Reino Unido, quando venceu o Partido Trabalhista, eu disse, bom, eu acho que a vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido é mais um prego no caixão das pessoas que vivem no Reino Unido. No entanto, votaram nele, agora desenrasquem-se. Portanto, eu não ponho em causa a legitimidade democrática dos líderes. No entanto, eu tenho todo o direito de criticar, exatamente como a União Europeia, exatamente como outros primeiros ministros de Estados-membros que não gostem das posições do primeiro-ministro húngaro. Têm todo o direito. Agora, ninguém tem o direito de multar um homem eleito democraticamente com mais legitimidade democrática do que as pessoas que o estão a multar por impor as medidas que o seu povo tem vindo a votar consecutivamente. E, portanto, não gostam, faz parte. Agora, não têm é que multar. Não faz qualquer tipo de sentido. Mas, bom, meus caros, da minha parte era isto. Espero que os governantes portugueses aprendam com Vítor Orbán, porque apesar de ter uma população de 9 milhões de pessoas, consegue impor as suas vontades. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 4.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.